Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de agosto batia nas janelas do escritório no 23º andar, transformando a vista da Avenida Paulista em um borrão de luzes amareladas e cinzentas. Rodrigo Silva mal notava a paisagem enquanto seus dedos deslizavam sobre o teclado, respondendo e-mails que pareciam se multiplicar a cada minuto. Mais um contrato fechado, mais uma reunião agendada, mais um compromisso que o manteria longe de casa até tarde da noite. Aos 38 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia, mas o preço dessa conquista tinha sido alto demais. A foto emoldurada sobre a mesa o observava em silêncio. Mariana, com aquele sorriso radiante que iluminava qualquer ambiente, segurava a pequena Helena no colo enquanto acariciava a barriga já volumosa da segunda gestação. A imagem havia sido tirada 3 meses antes de tudo desmoronar. Antes do dia em que ela simplesmente desapareceu, deixando apenas um bilhete confuso, roupas espalhadas e um vazio que nenhum sucesso profissional conseguiria preencher. 2 anos haviam se passado desde então. 2 anos em que Rodrigo tentou, de todas as formas possíveis, encontrar respostas. A polícia investigou, amigos foram ouvidos, detetives particulares vasculharam cada pista, mas Mariana havia se tornado um fantasma. Alguns sugeriam que ela poderia ter escolhido partir, incapaz de lidar com a pressão da maternidade e do casamento. Outros falavam em possibilidades mais sombrias que Rodrigo se recusava a considerar. No final, tudo o que restava era incerteza e uma dor surda que nunca cicatrizava completamente. O telefone vibrou na mesa, puxando-o de volta ao presente. Era uma mensagem de Camila. As crianças já jantaram. Helena está um pouco quieta hoje, mas deve ser só cansaço da escola. Miguel dormiu cedo. Não se preocupe, está tudo sob controle. BJS. Rodrigo suspirou, aliviado e culpado ao mesmo tempo. Camila tinha sido uma bênção em meio ao caos. Ela apareceu na vida dele poucos meses após o desaparecimento de Mariana, apresentando-se como uma antiga colega de faculdade da esposa. Disse que só ficara sabendo do ocorrido porque viu uma reportagem na televisão e sentiu que precisava ajudar. No começo, Rodrigo foi cauteloso, mas a gentileza dela, o jeito carinhoso com as crianças e o conhecimento que demonstrava sobre Mariana, aos poucos derrubaram suas defesas. Ela conhecia histórias da época de estudante, lembrava de preferências e manias que só alguém próximo saberia. Falava de uma viagem que fizeram juntas para o litoral de São Paulo, de um professor excêntrico que as duas adoravam, de sonhos e planos que Mariana compartilhava. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, e quando Camila se ofereceu para ajudar com as crianças, alegando que trabalhava de forma autônoma e tinha flexibilidade de horários, Rodrigo aceitou com uma gratidão que beirava o desespero. Nos meses seguintes, ela se tornou indispensável. Cuidava de Helena e do pequeno Miguel com dedicação que parecia genuína. Organizava a casa, preparava refeições, levava as crianças ao pediatra, acompanhava as reuniões escolares que Rodrigo não conseguia comparecer. Aos poucos, foi ocupando espaços cada vez maiores na rotina familiar, e Rodrigo, consumido pelo trabalho e pela dor não resolvida, deixou que isso acontecesse. Dona Conceição, a governanta que trabalhava com a família desde antes do nascimento de Helena, parecia cada vez mais quieta. Rodrigo atribuía isso à idade avançada e ao próprio luto pela patroa desaparecida. A senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas tinha sido como uma mãe para Mariana, e o sumiço da moça a deixara devastada. Mas algo no jeito como ela evitava Camila, no modo como seus olhos se enchiam de preocupação quando as duas estavam no mesmo ambiente, deveria ter alertado Rodrigo. Deveria, mas não alertou. Eram quase 10 da noite quando ele finalmente desligou o computador e arrumou a mesa. O prédio comercial estava praticamente vazio, apenas o zumbido do ar-condicionado e o eco de seus passos pelo corredor quebravam o silêncio. No elevador, observou o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu.
Os olhos tinham olheiras profundas, o rosto estava mais magro, os ombros curvados pelo peso invisível que carregava. O trânsito estava mais leve do que o normal para um dia de semana. Rodrigo dirigiu no piloto automático pelas ruas de São Paulo, passando por avenidas iluminadas, semáforos que piscavam na noite chuvosa, prédios que tocavam o céu. A cidade nunca dormia, mas naquele momento ele se sentia profundamente só em meio a milhões de pessoas. Chegou em casa pouco depois das 11. O apartamento no bairro dos Jardins era espaçoso e luxuoso, mas havia perdido a vida que tinha quando Mariana ainda estava ali. Os brinquedos de Miguel espalhados pela sala, os desenhos de Helena grudados na geladeira, tudo parecia cenário, de uma peça em que ele era apenas coadjuvante. Camila estava na sala, assistindo a um programa de televisão em volume baixo. Levantou-se quando o viu entrar, ajeitando os cabelos castanhos que caíam pelos ombros. "Rodrigo, você está exausto. Precisa descansar mais", disse ela com aquela voz suave que sempre trazia uma falsa sensação de conforto. "Eu sei. Só estou finalizando uns projetos importantes. Logo vai ficar mais tranquilo", respondeu ele, deixando a pasta no sofá. "As crianças sentem sua falta, sabia? Principalmente a Helena. Hoje ela perguntou quando você ia poder jantar com eles de novo." A culpa apertou o peito de Rodrigo como um torno. "Eu vou compensar no fim de semana. Vou levá-los ao parque, passar o dia todo com eles." Camila sorriu, mas havia algo naquele sorriso que não chegava aos olhos. "Eles vão adorar. Vou deixar você descansar. Boa noite." Rodrigo subiu as escadas em silêncio, parando primeiro no quarto de Helena. A menina dormia abraçada a um ursinho de pelúcia rosa, os cabelos escuros espalhados no travesseiro. Ele se aproximou, beijou a testa da filha e notou que ela franzia as sobrancelhas mesmo dormindo, como se algum pesadelo a perturbasse. Por um instante pensou em acordá-la, conversar, perguntar como tinha sido o dia, mas desistiu. Ela precisava dormir, e ele não tinha energia para ser o pai que deveria ser. No quarto ao lado, Miguel roncava suavemente no berço. Com 1 ano e meio, o menino era a imagem do pai, com os mesmos olhos castanhos e o cabelo ligeiramente ondulado. Rodrigo ajeitou o cobertor sobre o filho e ficou ali parado por alguns minutos, ouvindo a respiração tranquila da criança, desejando que a paz daquele momento pudesse se estender para o resto de suas vidas. Mas a paz era ilusória. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com o despertador às 6, como sempre. Tomou banho, vestiu-se automaticamente e desceu para tomar café. Camila já estava na cozinha preparando panquecas enquanto cantarolava baixinho. Usava um dos aventais que costumavam pertencer a Mariana, e por um segundo Rodrigo sentiu um desconforto estranho, mas afastou o pensamento. "Bom dia, fiz suas panquecas favoritas", anunciou ela alegremente. "Obrigado, Camila, você não precisava. Eu gosto de cuidar de você, de todos vocês." Ela serviu o café e se sentou à frente dele. "Rodrigo, eu queria conversar sobre uma coisa." Ele ergueu os olhos, mastigando uma garfada. "Pode falar." Sobre a Helena. Tenho notado que ela anda muito fechada, sabe? Não conversa muito comigo, fica no quarto desenhando ou lendo. Às vezes acho que ela ainda não superou a situação da Mariana." O nome da esposa sendo pronunciado por Camila sempre causava um aperto no estômago de Rodrigo. "Helena é sensível. Ela era muito apegada à mãe." "Eu sei. E é justamente por isso que acho que vocês deveriam considerar levá-la a um psicólogo infantil, alguém que possa ajudá-la a processar tudo isso." A sugestão fazia sentido, mas algo na forma como Camila a apresentou incomodou Rodrigo. Talvez fosse paranoia, talvez fosse culpa, mas ele sentiu como se ela estivesse insinuando que ele não era capaz de cuidar adequadamente da própria filha. "Vou pensar sobre isso", respondeu, seco. Antes que Camila pudesse insistir, Helena apareceu na cozinha, ainda de pijama, arrastando o ursinho pelo braço. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado durante a noite. "Bom dia, meu amor", disse Rodrigo, abrindo os braços. A menina correu até ele e se jogou em seu colo, apertando-o com força. "Pai, você vai ficar em casa hoje?
Infelizmente não posso, filha, mas prometo que no sábado a gente passa o dia inteiro juntos. O que você quer fazer? Helena não respondeu imediatamente. Seus olhos se desviaram para Camila, que observava a cena com um sorriso que tentava parecer amoroso, mas que trazia algo de artificial. Helena, querida, quer que eu faça panquecas para você também? Perguntou Camila, aproximando-se. A menina encolheu-se mais no colo do pai. Não, obrigada. Mas você adora panquecas. Vem, vou fazer com aquelas gotas de chocolate que você gosta. Eu disse que não quero. A voz de Helena saiu mais alta do que o esperado, surpreendendo até ela mesma. Rodrigo franziu a testa. Helena, não, fale assim com a Camila. Ela está sendo gentil. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela deslizou do colo do pai e saiu correndo escada acima, batendo a porta do quarto com força. Um silêncio constrangedor tomou conta da cozinha. Camila suspirou, balançando a cabeça. Ela anda tão difícil ultimamente. Eu realmente acho que precisa de ajuda profissional, Rodrigo. Ele se levantou perturbado. Deixa eu ir falar com ela. Não, deixa que eu vou. Você precisa ir trabalhar e eu tenho mais tempo para lidar com essas situações. Camila já estava se movendo em direção à escada, mas algo na urgência dela fez Rodrigo estender a mão. Não, eu vou. Sua voz saiu firme, quase agressiva. Camila parou e, por uma fração de segundo, uma expressão de irritação genuína atravessou seu rosto antes de ser substituída pela máscara de compreensão. Claro, você é o pai dela. Rodrigo subiu as escadas com o coração acelerado. Bateu de leve na porta do quarto de Helena. Filha, posso entrar? Silêncio. Helena, por favor, eu preciso conversar com você antes de ir trabalhar. A porta se abriu lentamente. Helena estava sentada na cama, abraçando o ursinho, as lágrimas ainda escorrendo pelas bochechas. Rodrigo entrou e fechou a porta atrás de si, sentando-se ao lado da filha. O que aconteceu lá embaixo? Por que você foi tão grossa com a Camila? A menina mordeu o lábio, o conflito evidente em seus olhos de criança. Eu não gosto dela, pai. Mas por quê? Ela é tão legal com você, com o Miguel? Cuida de vocês quando eu não posso estar aqui? Ela não é legal. Ela só finge. A voz de Helena era um sussurro trêmulo. Rodrigo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Helena olhou para a porta como se tivesse medo de que alguém pudesse estar escutando. Quando você não está aqui, ela é diferente. Ela fica brava, fala que eu sou mimada, que eu dou trabalho. Uma vez ela o quê? A menina balançou a cabeça, recuando. Nada. Esquece. Helena, se a Camila fez alguma coisa que te deixou triste ou com medo, você precisa me contar. Eu sou seu pai. Estou aqui para te proteger. Os olhos de Helena se encheram de uma esperança frágil. Mesmo? Você vai me proteger mesmo? Sempre. Eu prometo. A menina respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo enorme. Ela mexe nas coisas da mamãe, eu vi. Ela pega as roupas, as joias, fica olhando as fotos. E tem vezes que ela fica falando sozinha no telefone, dizendo que as coisas estão indo bem, que logo o quê? Eu não sei. Ela parou de falar quando me viu. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Parte dele queria acreditar que eram apenas impressões de uma criança de 6 anos com imaginação fértil, ainda traumatizada pela perda da mãe. Mas outra parte, uma voz pequena e insistente no fundo de sua mente, sussurrava que talvez Helena estivesse vendo coisas que ele, cego pelo trabalho e pela conveniência, se recusava a enxergar. Filha, você tem certeza do que está me contando? Helena assentiu vigorosamente. Tenho. E a dona Conceição também sabe. Ela disse que quer te contar uma coisa importante, mas que tem medo. Medo de quê? Medo da Camila. As palavras da filha ecoaram na mente de Rodrigo durante todo o trajeto até o escritório. Ele tentou se concentrar nas reuniões da manhã, nas apresentações de projetos, nas negociações que exigiam sua atenção, mas as imagens continuavam voltando. Helena com os olhos assustados, Dona Conceição cada vez mais retraída, Camila mexendo nas coisas de Mariana.
Durante o intervalo do almoço, ele decidiu fazer algo que vinha adiando por tempo demais. Pegou o celular e discou o número de Dona Conceição. A governanta atendia um telefone particular que Rodrigo havia dado a ela para emergências. Alô? A voz da senhora soava trêmula. Dona Conceição, é o Rodrigo. Preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Houve uma pausa longa. Senhor Rodrigo, não posso falar agora. A Camila está aqui perto. Então me encontre em algum lugar. Por favor. A Helena me disse que a senhora quer me contar alguma coisa. Outro silêncio. Rodrigo podia ouvir a respiração pesada da governanta. Tem um café na Rua Augusta, perto da estação de metrô. Eu posso ir para lá às 3h, quando ela sair para buscar material escolar do Miguel. Estarei lá. Rodrigo cancelou a reunião da tarde, inventando uma desculpa qualquer, e dirigiu até o local combinado. O café era pequeno e acolhedor, com paredes de tijolinho aparente e cheiro de pão fresco. Dona Conceição já estava lá sentada em uma mesa no fundo, com uma xícara de chá intocada à frente. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. As rugas estavam mais profundas, os olhos mais fundos, as mãos tremiam ligeiramente quando levou a xícara aos lábios. Dona Conceição, o que está acontecendo? A senhora está bem? A governanta olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção antes de se inclinar sobre a mesa. Senhor Rodrigo, eu não aguento mais guardar isso. Já faz meses que eu quero te contar, mas toda vez que penso em falar, ela parece saber. Quem? A Camila? Ela assentiu, os olhos marejados. Aquela mulher não é quem ela diz ser. Eu tenho certeza. Trabalhei na casa de Dona Mariana desde que ela era solteira. Conheci todas as amigas dela, todas as colegas de faculdade. Nunca, em nenhum momento, ela mencionou uma Camila. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Mas ela sabe tanto sobre a Mariana. Conhece histórias, lugares. Qualquer pessoa pode descobrir essas coisas com uma boa pesquisa, senhor. Redes sociais, conversas com conhecidos, fotos antigas. Dona Mariana era uma pessoa aberta, compartilhava muito da vida dela. Seria fácil para alguém juntar informações e montar uma história convincente. Por que você não me contou isso antes? Lágrimas escorreram pelas bochechas enrugadas de Dona Conceição. Porque eu tinha medo. Ela me ameaçou, senhor. Disse que se eu abrisse a boca, ia inventar que eu estava roubando da casa, que ia me denunciar. E eu preciso desse trabalho. Sou viúva, meus filhos dependem de mim. Mas não posso mais ficar calada. Não quando vejo o que ela está fazendo com aquelas crianças. O que ela está fazendo? Ela isola elas de todo mundo. Convenceu o senhor a dispensar a babá que ajudava. Fez a professora particular desistir, dizendo que Helena estava muito rebelde. Afastou os amiguinhos da escola com desculpas sobre alergias e doenças que não existem. E tem mais. Rodrigo se inclinou para a frente, o coração disparado. Continue. Ela mexe em tudo, nos seus documentos, nos papéis do escritório que o senhor traz para casa. Eu já vi ela fotografando coisas com o celular, anotando informações. E tem um telefone que ela guarda escondido, diferente do que usa normalmente. Eu ouvi ela falando nele uma vez, dizendo que estava tudo correndo conforme o planejado, que em breve ia ter acesso completo. Acesso completo a quê? Dona Conceição balançou a cabeça. Eu não sei, mas, senhor Rodrigo, aquela mulher está tramando alguma coisa. E eu acho que pode ter relação com o desaparecimento de Dona Mariana. As palavras caíram como bombas sobre Rodrigo. Durante 2 anos ele havia procurado respostas, desesperado por qualquer pista que explicasse o sumiço da esposa. E agora essa possibilidade, essa conexão terrível entre Camila e Mariana, explodia diante dele como uma revelação devastadora. O que você está sugerindo? Eu não sei, senhor. Só sei que essa mulher apareceu do nada logo depois que Dona Mariana sumiu. Sabia detalhes demais, encaixava-se perfeitamente demais na vida do senhor. É como se ela estivesse esperando, planejando. Rodrigo passou as mãos.
pelo rosto, tentando processar tudo. Eu preciso de provas. Não posso simplesmente acusá-la sem ter certeza. Então comece a prestar atenção, observe ela e, pelo amor de Deus, proteja aquelas crianças. A Helena está apavorada, mas tem medo de falar. O pequeno Miguel é muito novo para entender, mas ele também sente. Eu vejo nos olhos dele. Eles conversaram por mais meia hora, Dona Conceição relatando pequenos incidentes que sozinhos pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um padrão perturbador. A forma como Camila controlava quem entrava e saía da casa, como monitorava ligações telefônicas, como sutilmente manipulava Rodrigo para trabalhar, cada vez mais, afastando-o das crianças. Quando Rodrigo voltou para o escritório, sua cabeça girava. Tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada memória dos últimos meses era agora tingida de suspeita. O jeito como Camila sempre sabia exatamente o que dizer, como confortá-lo, como se fazer indispensável. Seria tudo calculado? À noite chegou em casa mais cedo do que o usual. Camila pareceu surpresa ao vê-lo. "Você está bem? Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, e Rodrigo jurou ver um lampejo de preocupação genuína atravessar seus olhos. Ou seria apenas atuação? Só estava cansado. Resolvi sair mais cedo. Ele observou cada movimento dela, cada expressão, procurando sinais da mentira que Dona Conceição havia denunciado. "Que bom que você está cuidando melhor de si mesmo. As crianças ficaram felizes quando eu contei que você chegaria mais cedo hoje." Ela sorriu e novamente Rodrigo se viu confuso. Seria possível que tudo não passasse de paranoia? De uma governanta com ciúmes da atenção que Camila recebia? Ele subiu para o quarto de Helena e encontrou a filha desenhando. Quando ela o viu, o rosto se iluminou de uma forma que fez o coração de Rodrigo apertar de culpa e amor. "Pai, você voltou cedo." "Voltei, meu amor. Queria passar mais tempo com você." Ele se sentou ao lado dela na cama. "O que você está desenhando?" Helena hesitou, olhando para a porta antes de mostrar o caderno. Era um desenho de uma casa, com várias pessoas. Ela apontou para as figuras. "Esse é você. Esse sou eu. Esse é o Miguel. E essa aqui?" Rodrigo seguiu o dedo da filha até uma figura à parte, desenhada com cores escuras. "Quem é essa?" "É ela. A mulher que mora aqui, mas não deveria morar." Os olhos de Helena estavam sérios, velhos demais, para uma criança de 6 anos. Naquele momento, olhando para o desenho inocente, mas revelador de sua filha, Rodrigo tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade sobre Camila. Precisava saber quem ela realmente era e o que queria. E se Dona Conceição estivesse certa, se aquela mulher tivesse algo a ver com o desaparecimento de Mariana, ele faria o que fosse necessário para proteger seus filhos e encontrar justiça. A noite caiu sobre São Paulo, e com ela veio a certeza de que nada seria mais como antes. As engrenagens de uma verdade terrível começavam a se movimentar, e Rodrigo, mesmo sem saber ainda a extensão da trama que o envolvia, dava os primeiros passos em direção a uma revelação que mudaria tudo. Do lado de fora do quarto, escondida nas sombras do corredor, Camila observava pai e filha através da fresta da porta. Seus olhos, geralmente tão doces e acolhedores, brilhavam com algo frio e calculista. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, sabia que as peças precisavam se mover mais rápido. E enquanto observava Rodrigo abraçar Helena, um sorriso sinistro curvou seus lábios. O jogo estava apenas começando. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa, que pairava sobre o apartamento como uma nuvem escura antes da tempestade. Rodrigo começou a observar tudo com olhos diferentes. Cada gesto de Camila, cada palavra, cada movimento ganhando um peso de suspeita que antes não existia. Ele passou a chegar em casa mais cedo, inventando desculpas sobre reuniões canceladas e compromissos adiados, apenas para estar presente, para vigiar. Camila parecia não notar, ou fingia não notar. Continuava com sua rotina impecável, preparando refeições, cuidando das crianças, mantendo a casa organizada.
Mas agora Rodrigo via pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela mexia nas gavetas quando achava que ninguém estava olhando. A forma como desviava o celular sempre que ele se aproximava. As conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando alguém entrava no cômodo. Numa quinta-feira chuvosa, Rodrigo decidiu tomar a primeira medida concreta. Durante o horário de almoço, deixou o escritório e dirigiu até um pequeno estabelecimento na zona oeste de São Paulo, especializado em equipamentos de segurança. O atendente, um homem de meia idade com óculos de armação grossa, o recebeu com profissionalismo discreto. Preciso de câmeras pequenas, discretas, para monitoramento residencial, explicou Rodrigo, sentindo-se estranho ao pronunciar aquelas palavras. Estava planejando espionar sua própria casa, vigiar alguém que vivia sob seu teto. Mas a imagem do desenho de Helena, com aquela figura sombria separada da família, não o deixava em paz. Temos modelos que podem ser instalados em objetos comuns, relógios, porta-retratos, até em detectores de fumaça, explicou o vendedor mostrando as opções. São acionadas por movimento e gravam em alta definição. O senhor pode acessar as imagens remotamente pelo celular. Rodrigo adquiriu 3 câmeras e as instruções de instalação. Naquela mesma noite, depois que todos foram dormir, ele instalou uma no corredor que dava para os quartos das crianças, disfarçada em um detector de fumaça. Outra foi colocada na estante da sala, dentro de um porta-retrato antigo. A terceira ficou em seu escritório particular, escondida entre os livros. Sentia-se como um espião na própria casa, mas também como um pai finalmente acordando para proteger seus filhos. Na sexta-feira pela manhã, Rodrigo teve uma reunião importante com investidores e não conseguiu evitar. Deixou as crianças com Camila, mas pela primeira vez em meses, sentiu um aperto no peito ao fechar a porta. Helena o abraçou com força antes de ele sair sussurrando baixinho. Volta logo, pai. Durante toda a apresentação, sua mente estava dividida. Metade dele, focada nos números e projeções na tela, a outra metade imaginando o que estaria acontecendo em casa. No intervalo, trancou-se no banheiro e abriu o aplicativo das câmeras no celular. A imagem da sala apareceu primeiro, vazia. Depois o corredor. Nada de incomum. Ele estava prestes a desistir quando viu movimento no escritório. Camila entrou, olhou ao redor com cautela e dirigiu-se diretamente à mesa dele. Começou a abrir gavetas, fotografando documentos com o celular. O sangue de Rodrigo ferveu, ele ampliou a imagem, tentando ver quais papéis ela estava fotografando. Eram extratos bancários, documentos de investimentos, até mesmo o testamento que ele havia redigido após o desaparecimento de Mariana. Ela trabalhava rápido, metodicamente, claramente acostumada àquilo. Quando terminou, arrumou tudo exatamente como estava e saiu do cômodo, não sem antes verificar se não havia deixado nenhum rastro. Rodrigo sentiu náusea. Dona Conceição estava certa. Aquela mulher estava planejando algo. Ele saiu da reunião mais cedo, alegando uma emergência familiar. No caminho para casa, ligou para Bernardo, seu advogado pessoal e amigo desde os tempos de faculdade. Bernardo, preciso te encontrar. É urgente. Rodrigo, você está bem? Aconteceu alguma coisa com as crianças? Não, mas pode acontecer se eu não agir rápido. Quanto antes você puder me ver, melhor. Marcaram para as 6 da tarde em um restaurante discreto no Itaim Bibi. Rodrigo chegou primeiro, pediu um café que mal tocou e ficou observando a rua pela janela, os pensamentos girando em espiral. Quando Bernardo chegou, a preocupação era visível em seu rosto. O que está acontecendo? Rodrigo contou tudo. O comportamento estranho de Helena, as revelações de Dona Conceição, as imagens que havia capturado das câmeras. Bernardo ouvia em silêncio, o senho cada vez mais franzido. Rodrigo, isso é muito sério. Se essa mulher realmente está se passando por quem não é e tem acesso à sua casa, suas finanças, suas crianças, você pode estar em perigo real. Eu sei. Por isso preciso da sua ajuda. Preciso descobrir quem ela realmente é. Bernardo pegou uma caneta e começou a fazer anotações. Me passa todos os dados que você tem sobre ela. Nome completo,
documentos que ela te mostrou, endereços anteriores, qualquer informação. Rodrigo percebeu com horror que sabia muito pouco. Camila Santos. Foi o nome que ela me deu. Disse que morava em Campinas antes de vir para São Paulo. Nunca pediu documentos formais porque ela não é funcionária. Registrada. Apenas ajuda por generosidade. Generosidade, repetiu Bernardo sarcástico. Rodrigo, ninguém faz isso por generosidade. Ela quer alguma coisa. E pelo que você me contou, provavelmente tem a ver com dinheiro. Ou com algo pior. Dona Conceição acha que ela pode estar envolvida com o desaparecimento da Mariana. Bernardo ficou pálido. Você falou com a polícia? Não ainda. Não tenho provas concretas. Só suspeitas e um vídeo dela mexendo nos meus documentos. Mas isso não prova nada sobre a Mariana. Então vamos conseguir provas. Tenho um investigador particular que trabalha comigo em casos delicados. Ele é discreto e eficiente. Vou pedir para ele fazer uma verificação de antecedentes completa dessa Camila Santos. Vamos descobrir quem ela realmente é. Rodrigo sentiu um alívio momentâneo. Finalmente estava tomando medidas concretas. Quanto tempo vai levar? Alguns dias, talvez uma semana. Enquanto isso, você precisa agir normalmente. Não pode deixar ela desconfiar que sabe de alguma coisa. E, pelo amor de Deus, proteja essas crianças. Não as deixe sozinhas com ela. Como eu faço isso sem levantar suspeitas? Inventa uma desculpa. Diz que vai tirar uns dias de folga do trabalho, que quer passar mais tempo com os filhos. Qualquer coisa. Mas não. Saia de perto deles. Rodrigo voltou para casa com um plano. Entraria, agiria como se nada tivesse acontecido e começaria a se fazer mais presente. Camila teria que aceitar, gostar ou não. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou uma cena que pareceria normal para qualquer observador externo, mas que agora o enchia de apreensão. Camila estava sentada no sofá com Miguel no colo, mostrando um livro de figuras coloridas para o menino. Helena estava no chão, montando um quebra-cabeça, mas seu corpo estava tenso, os ombros curvados. Rodrigo, que surpresa você chegar tão cedo de novo, disse Camila, e havia algo afiado em sua voz, disfarçado pelo tom alegre. Decidi que preciso reorganizar minhas prioridades. O trabalho pode esperar, meus filhos não. Ele se aproximou, pegou Miguel no colo e se sentou ao lado de Helena, que imediatamente se encostou nele. Isso é maravilhoso. As crianças vão adorar ter você mais presente. O sorriso de Camila não alcançava os olhos. Aliás, estava pensando em tirar uns dias de folga na semana que vem. Vou ficar em casa, cuidar pessoalmente dos pequenos. Dar um descanso para você, já que tem sido tão dedicada. Houve um silêncio. Camila processava a informação, e Rodrigo podia praticamente ver as engrenagens girando em sua cabeça. Não precisa se preocupar comigo. Eu adoro cuidar deles. Eu sei, mas insisto, você merece um tempo para você mesma. Aliás, pensei que poderia visitar sua família em Campinas. Já faz tempo que está aqui, deve estar com saudades. Outra pausa. Minha família... Não somos muito próximos. Prefiro ficar aqui, ajudando vocês. Ainda assim, acho importante. Vou insistir nisso. Rodrigo manteve o tom leve, mas havia firmeza em suas palavras. Camila levantou-se, alisando a saia. Vou preparar o jantar. E saiu da sala com passos rápidos. Helena olhou para o pai com olhos arregalados. Ela vai embora? Sussurrou. Não sei, filha, mas vou ficar aqui com vocês. Nada de ruim vai acontecer, prometo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rodrigo ficou acordado em seu escritório, analisando as gravações das câmeras. Viu Camila entrando no quarto de Helena quando achava que a menina dormia, vasculhando a mochila escolar, lendo o diário que a criança mantinha escondido debaixo do colchão. Viu ela falando ao telefone no jardim, sempre com aquele aparelho diferente que Dona Conceição havia mencionado. Conseguiu ampliar uma das imagens e fazer leitura labial de algumas palavras. Ele está desconfiando. Preciso acelerar. O irmão disse que... O irmão? Que irmão? Rodrigo não sabia que Camila tinha um irmão. Mais uma mentira. Mais um pedaço do quebra-cabeça que não se encaixava.
No sábado, cumpriu a promessa de passar o dia com as crianças. Levou Helena e Miguel ao Parque Ibirapuera, onde andaram de pedalinho, comeram pipoca e tiraram fotos. Helena estava radiante, sorrindo de uma forma que Rodrigo não via há meses. Miguel, feliz no carrinho, balbuciava e apontava para os pássaros. Camila não foi junto. Disse que tinha alguns assuntos pessoais para resolver, mas Rodrigo notou o desconforto em seu rosto. Ela estava perdendo o controle da situação e sabia disso. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" Helena disse enquanto comia um sorvete à sombra de uma árvore. "Pode, meu amor, qualquer coisa." "A Camila vai morar sempre com a gente?" Rodrigo escolheu as palavras com cuidado. "Por que você pergunta isso?" "Porque eu não quero. Eu sei que você acha que ela é legal, mas ela não é. Ela fala coisas ruins quando você não está. E ela usa as roupas da mamãe às vezes." Eu vi. O coração de Rodrigo disparou. "Quais roupas?" "Aquele vestido azul que a mamãe adorava. E os brincos de pérola. Ela fica se olhando no espelho e finge que é a mamãe." Rodrigo puxou a filha para um abraço. "Filha, eu acredito em você. E prometo que vou resolver isso. Mas preciso que você seja forte e corajosa mais um pouquinho, está bem? Não pode contar para Camila que a gente conversou sobre isso." "Por quê?" Porque é importante. Você confia em mim?" Helena assentiu, apertando o ursinho de pelúcia que sempre carregava. Quando voltaram para casa à tarde, encontraram Camila arrumando malas. Rodrigo sentiu um lampejo de esperança, mas foi rapidamente esmagado quando ela explicou. "Achei que talvez você estivesse certo. Vou visitar uns amigos em Santos. Fico uns dias lá. Dou esse espaço para você ficar com as crianças. Volto na terça-feira." Rodrigo não acreditou nem por um segundo. "Claro, aproveite." Ela partiu antes do jantar, e pela primeira vez em meses, o apartamento pareceu respirar. Dona Conceição, que havia ficado calada o dia todo, finalmente relaxou quando ouviu a porta fechar. "Senhor Rodrigo, eu não confio nisso. Ela não foi visitar amigos, ela está planejando alguma coisa." "Eu sei. Por isso vou aproveitar enquanto ela está fora." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rodrigo foi ao quarto de hóspedes onde Camila havia se instalado. Sentiu-se invasor, mas a urgência era maior que qualquer escrúpulo. Começou a procurar, mexendo nas gavetas, no armário, debaixo do colchão. Encontrou uma caixa de sapatos no fundo do armário. Dentro havia documentos, fotos e um telefone. Rodrigo ligou o aparelho e o que viu fez seu sangue gelar. Mensagens trocadas com um número não identificado. Ele está desconfiando. A filha falou demais. Então acelere o plano. Precisa conseguir a assinatura dele no documento de transferência de bens antes que seja tarde. E se ele não assinar? Você sabe o que fazer. Temos o plano B, o irmão está pronto. E quanto às crianças? Isso será resolvido depois, uma por vez. Rodrigo sentou-se na cama, as mãos tremendo. Aquilo não era apenas um golpe financeiro. Era algo muito maior, mais sinistro, e envolvia alguém que ela chamava de o irmão. Continuou procurando e encontrou fotos. Camila com um homem mais velho, os dois sorrindo. Rodrigo olhou mais de perto e sentiu o chão sumir sob seus pés. Conhecia aquele homem. Era Marcelo, seu próprio irmão. Marcelo Silva, 2 anos mais velho, que Rodrigo. Sempre foi a ovelha negra da família. Enquanto Rodrigo construía uma carreira de sucesso, Marcelo acumulava dívidas de jogo, negócios fracassados e relacionamentos desastrosos. Quando o pai deles faleceu 5 anos atrás, deixou a maior parte da herança para Rodrigo, confiando que ele faria melhor uso do dinheiro. Marcelo nunca perdoou isso. Os irmãos mal se falavam. Rodrigo tentou ajudá-lo algumas vezes, ofereceu empregos, empréstimos, mas Marcelo sempre recusava com orgulho ferido e rancor mal disfarçado. O último contato havia sido no funeral de seu pai, quando Marcelo saiu dizendo que Rodrigo não merecia nada do que tinha. E agora estava ali, na foto, abraçado com Camila. Não podia ser coincidência. Rodrigo pegou o celular e ligou para Bernardo, mesmo sendo quase meia-noite. "Encontrei algo. Meu irmão Marcelo está envolvido nisso." "Seu irmão? Rodrigo,
O que você descobriu? Ele contou sobre as mensagens, as fotos, o plano de conseguir a assinatura em documentos de transferência de bens. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Rodrigo, isso mudou de patamar. Não estamos mais falando só de golpe. Estamos falando de conspiração, possivelmente, bem, coisas sérias. Você precisa ir à polícia. Com o quê? Mensagens em um telefone que peguei sem autorização? Vão dizer que invadi a privacidade dela. Então espere o investigador terminar o trabalho. Ele deve ter algo até segunda-feira. Enquanto isso, não deixe essa mulher chegar perto das crianças. E cuidado com seu irmão. Rodrigo passou o domingo em estado de alerta máximo. Levou as crianças para a casa de sua mãe, Dona Silvia, uma senhora viúva que morava em um condomínio tranquilo em Perdizes. Não contou a verdade completa. Apenas disse que precisava de ajuda com as crianças por alguns dias. Dona Silvia, com sua intuição de mãe, percebeu que algo estava errado. Filho, você está com uma cara péssima. O que está acontecendo? Só trabalho, mãe, muita pressão. Trabalho, sei. E aquela moça que está cuidando das crianças? Como é o nome mesmo? Camila. O que tem ela? Nada. Só achei estranho. Da última vez que vim visitar, ela estava usando um colar que eu tinha certeza de ter visto no pescoço da Mariana. Rodrigo sentiu um arrepio. A senhora tem certeza? Filho, eu dei aquele colar para a Mariana no aniversário de casamento de vocês. Sei muito bem como ele é. Por que aquela mulher estaria usando? Mais uma confirmação. Camila não estava apenas investigando a vida de Mariana, estava literalmente tentando assumir seu lugar. Na segunda-feira pela manhã, Bernardo ligou. O investigador terminou o relatório. Rodrigo, você precisa sentar para ouvir isso. Eles se encontraram no escritório de Bernardo. O investigador, um homem sério de 50 e poucos anos chamado Otávio, abriu uma pasta repleta de documentos. Senhor Silva, a mulher que se apresenta como Camila Santos não existe. Ou melhor, existiu, mas faleceu há 3 anos em um acidente de carro no interior de Minas Gerais. A mulher que vive em sua casa está usando a identidade dela. Rodrigo sentiu o mundo girar. Então quem é ela? Ainda estamos investigando, mas conseguimos rastrear algumas conexões. Ela usou pelo menos outros 3 nomes nos últimos 5 anos, sempre se aproximando de homens viúvos ou recém-separados, com filhos pequenos e patrimônio considerável. E o que aconteceu com esses homens? Otávio trocou um olhar com Bernardo. 2 deles perderam grande parte de seu patrimônio em transferências fraudulentas. O terceiro, bem, as circunstâncias são nebulosas, mas ele teve um acidente pouco depois de alterar seu testamento. Meu Deus, Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Tem mais. Encontramos ligação entre ela e seu irmão Marcelo. Eles se conheceram há pelo menos 1 ano, bem antes de ela aparecer em sua vida. E tem registros de transferências bancárias entre eles. Eles planejaram isso desde o começo. Aparentemente sim. E, Sr. Silva, há algo sobre sua esposa que preciso mencionar. Mariana desapareceu logo após uma consulta médica em uma clínica particular. Consegui acesso aos registros. Ela tinha ido fazer exames de rotina pós-parto e mencionou ao médico que estava se sentindo estranha, com tonturas e náuseas constantes que não pareciam normais. Ela estava sendo envenenada, sussurrou Rodrigo, a verdade terrível finalmente tomando forma. Não temos provas disso, mas é uma possibilidade que não pode ser ignorada. Especialmente porque Camila, ou seja lá qual for seu nome real, já foi investigada por suspeita de envenenamento em outro caso, embora nunca tenha sido formalmente acusada por falta de provas. Rodrigo levantou-se andando de um lado para o outro. Eles mataram a Mariana. Meu irmão e essa mulher mataram minha esposa para ficarem com meu dinheiro. Rodrigo, espera. Bernardo o segurou pelo braço. Não temos provas suficientes disso ainda. O corpo de Mariana nunca foi encontrado. Não podemos afirmar que ela está, que algo aconteceu definitivamente. Mas você sabe que, sim, tudo se encaixa. Ela desaparece misteriosamente. Essa mulher aparece do nada sabendo tudo sobre ela. Meu irmão está envolvido. Há um plano para me roubar. Eu sei. E é por isso que vamos à polícia agora. Com tudo isso que o Otávio descobriu,
Temos base para uma investigação formal. Mas quando Rodrigo voltou para casa naquela tarde, acompanhado por Bernardo e pronto para retirar definitivamente Camila de sua vida, encontrou o apartamento vazio. Dona Conceição estava sentada na cozinha, pálida e tremendo. Senhor Rodrigo, ela voltou há 1 hora. Pegou todas as coisas dela e foi embora. Mas antes ela disse algo. O quê? Ela disse, diga ao Rodrigo que ele pode ter vencido essa batalha, mas a guerra está longe de terminar. E se ele acha que viu o pior, está muito enganado. Rodrigo e Bernardo trocaram um olhar preocupado. Camila sabia que tinha sido descoberta e havia fugido, mas claramente não estava disposta a desistir de seus planos. As crianças. Onde estão as crianças? Rodrigo sentiu o pânico subir. Com sua mãe ainda. A senhora ligou há pouco dizendo que estava tudo bem. Rodrigo correu para pegar o telefone e ligar para a mãe, mas no mesmo instante seu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com mãos trêmulas. Alô? Rodrigo. A voz era de Marcelo, mas havia algo nela que nunca tinha estado ali antes. Algo perigoso. Precisamos conversar. Marcelo, o que você fez? Onde está a Mariana? Uma risada seca. Sempre tão previsível, irmãozinho. Sempre achando que é mais esperto que todo mundo. Mas sabe de uma coisa? Você não faz ideia de onde se meteu. Se você machucou minha família... Sua família? Nossa família, Rodrigo. Aquele dinheiro do pai deveria ter sido dividido igualmente. Aquela empresa deveria ter sido minha também. Mas não. O queridinho tinha que ficar com tudo, não é? Isso não tem nada a ver com dinheiro. Você está envolvido no desaparecimento da Mariana. Silêncio. Depois, encontre-me amanhã no antigo galpão do pai, na Zona Leste. Venha sozinho. Se trouxer polícia ou seu advogado metido, as coisas vão ficar muito piores para todo mundo. Especialmente para aquelas criancinhas que você tanto ama. A ligação caiu. Rodrigo ficou parado, o telefone ainda na mão, o terror e a raiva disputando espaço em seu peito. Não vai encontrar ele sozinho, declarou Bernardo. É óbvio que é uma armadilha. Ele mencionou as crianças. Não posso arriscar. Então vamos com a polícia. Deixe eles lidarem com isso. Mas Rodrigo sabia que não seria tão simples. Marcelo e Camila haviam planejado tudo meticulosamente por muito tempo. Eles tinham cartas na manga que ele desconhecia. E agora, com suas verdadeiras identidades e planos expostos, eram prisioneiros em situação desesperada, o tipo mais perigoso. Aquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou no quarto das crianças, observando Helena e Miguel respirarem pacificamente, sem saber do perigo que os cercava. Fez uma promessa silenciosa ali na escuridão. Não importava o que acontecesse, não importava o que precisasse fazer, ele protegeria seus filhos e descobriria a verdade sobre Mariana. A verdade que ele suspeitava seria mais dolorosa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Lá fora, na cidade que nunca dormia, Camila e Marcelo reorganizavam seus planos. A jogada inicial havia falhado, mas eles tinham alternativas, sempre tinham. E Rodrigo, por mais que pensasse que estava um passo à frente, ainda não tinha ideia do quão profunda era a teia em que se encontrava enredado. O jogo continuava, e o próximo lance seria decisivo. A manhã amanheceu cinzenta sobre São Paulo, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Rodrigo não havia pregado o olho a noite toda, alternando entre verificar as crianças que dormiam tranquilas na casa da avó e revisar mentalmente cada detalhe da situação em que se encontrava. O encontro com Marcelo estava marcado para as 10 da manhã, e cada minuto que passava aumentava a tensão que lhe apertava o peito. Bernardo insistira em acompanhá-lo, mesmo sabendo do risco. Não vou deixar você ir sozinho nessa loucura, declarou quando se encontraram para tomar café em uma padaria na Rua Augusta. Mas vamos com cautela. Tenho um amigo delegado que pode nos dar apoio discreto. Marcelo disse para eu ir sozinho. E você realmente acha que ele vai estar sozinho? Rodrigo, essa mulher e seu irmão tramaram tudo isso por meses, talvez anos. Eles não vão jogar limpo agora. Rodrigo sabia que o amigo tinha razão,
mas o medo do que poderia acontecer com as crianças caso ele não seguisse as instruções era paralisante. E se eles tiverem alguém vigiando? E se fizerem algo contra minha mãe, contra Helena e Miguel? Por isso mesmo precisamos de proteção policial. Vou pedir para colocarem uma viatura discreta perto da casa de Dona Sílvia. Ninguém vai chegar perto das crianças. Às 9h30, Rodrigo estava no carro dirigindo em direção à zona leste de São Paulo. O velho galpão, que pertencera ao pai, ficava em uma área industrial decadente, cercado por outros prédios abandonados e ruas pouco movimentadas. Era o lugar perfeito para um confronto que ninguém deveria testemunhar. Bernardo seguia em outro veículo, mantendo distância segura. A polícia estava a postos, mas com ordens de intervir apenas se absolutamente necessário. Rodrigo estacionou em frente ao portão enferrujado e saiu do carro sentindo o vento frio da manhã cortar seu rosto. O galpão estava exatamente como ele lembrava da última vez que estivera ali anos atrás. Paredes descascadas, janelas quebradas, mato crescendo pelas rachaduras do concreto. Memórias da infância voltaram à tona. Ele e Marcelo brincando ali enquanto o pai trabalhava, correndo entre as máquinas, imaginando aventuras. Quando tudo ainda era simples, quando ainda eram irmãos de verdade. A porta principal estava entreaberta. Rodrigo respirou fundo e entrou. O interior estava mergulhado em penumbra, apenas alguns raios de luz entrando pelas janelas sujas. Marcelo estava no centro do espaço vazio, encostado em um pilar de concreto. Parecia mais velho do que Rodrigo lembrava, com rugas fundas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos nas têmporas. Mas era o olhar que mais chocava, frio, calculista, vazio de qualquer afeto fraternal que um dia pudesse ter existido. Pontual como sempre, disse Marcelo, a voz ecoando no espaço vazio. Essa era uma das coisas que o papai mais admirava em você: responsabilidade, pontualidade, perfeição. Marcelo, onde está a Mariana? O irmão deu uma risada amarga. Direto ao ponto. Também admiro isso em você, irmãozinho. Nada de rodeios, nada de jogos, sempre tão transparente, tão previsível. Responde à minha pergunta. A Mariana? Marcelo empurrou-se do pilar e começou a caminhar lentamente em círculos ao redor de Rodrigo. A Mariana era uma mulher maravilhosa, linda, inteligente, dedicada, boa demais para você, na minha opinião. Mas ela te amava. Mesmo você sendo tão absorto no trabalho, tão ausente, ela te amava de verdade. Se você machucou ela... Eu? Eu não fiz nada com ela. Marcelo parou encarando o irmão. Mas talvez eu saiba quem fez. Rodrigo deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Fala logo. Calma, calma. Primeiro, vamos conversar sobre negócios. Você tem algo que me pertence. Metade da herança do papai, metade da empresa. E eu vim buscar o que é. Meu! A herança foi dividida conforme o testamento do nosso pai. Ele fez essa escolha, não eu. Ele fez essa escolha porque você sempre foi o favorito, o filho perfeito, o empresário de sucesso, o genro ideal. E eu sempre fui o fracassado, o problemático, o que nunca conseguia fazer nada direito aos olhos dele. A voz de Marcelo tremeu de raiva contida. Mas sabe o que descobri, Rodrigo? Descobri que não importa o que o testamento diga. No final, quem tem coragem de fazer o que precisa ser feito é quem fica com tudo. Então é isso? Você armou tudo isso por dinheiro? Por inveja? Não é só dinheiro, é justiça. É o reconhecimento de que eu mereço tanto quanto você. E quando você não estiver mais no caminho, quando essas crianças estiverem sob minha tutela legal, como o único parente vivo, eu finalmente terei o que sempre deveria ter sido meu. As palavras caíram como golpes. Você está louco se acha que vou deixar você chegar perto dos meus filhos. Você não vai ter escolha. Marcelo fez um sinal e Camila saiu das sombras. Ela estava diferente. Sem a máscara de gentileza e doçura, seu rosto mostrava frieza, pura. Os olhos que um dia pareceram tão acolhedores agora eram duros como pedra. Rodrigo, que surpresa desagradável, disse ela, sarcástica. Pensei que você fosse mais inteligente. Pensei que demoraria mais para descobrir. Quem é você? Qual é seu nome verdadeiro?
Isso importa? Nomes são apenas ferramentas. Identidades são máscaras que usamos para conseguir o que queremos. Você pode me chamar de Camila, pode me chamar do que quiser. No final, o que importa é que eu sou muito boa no que faço. E o que você faz? Enganar homens viúvos? Roubar famílias? Ela sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Eu encontro oportunidades. E quando um homem rico perde a esposa em circunstâncias convenientes e fica vulnerável com crianças pequenas para criar, bem, é apenas natural que alguém apareça para ajudar. Circunstâncias convenientes, repetiu Rodrigo, a náusea subindo. Você matou a Mariana. Eu não disse isso. Camila olhou para as unhas, indiferente. Mas vamos supor, hipoteticamente, que alguém tivesse facilitado a partida dela, que alguém tivesse colocado pequenas doses de algo em suas vitaminas durante a gravidez, que esse alguém tivesse esperado pacientemente até que o corpo dela estivesse fraco o suficiente. Seria muito inteligente, não acha? Rodrigo avançou, mas Marcelo se colocou entre eles. Cuidado, irmãozinho. Você está em desvantagem aqui. Onde está o corpo dela? O que vocês fizeram? Camila suspirou, como se a conversa estivesse ficando entediante. Isso realmente importa? Ela não vai voltar. Você precisa aceitar e seguir em frente. Na verdade, tinha um plano muito melhor para você. Íamos deixá-lo viver sua vida, apenas assinando alguns papéis, transferindo algumas contas. Em alguns anos, quando tudo estivesse consolidado, você teria um acidente infeliz e Marcelo ficaria como tutor das crianças. Simples, limpo, eficiente. Mas você estragou tudo com suas câmeras e sua paranoia, acrescentou Marcelo. Agora precisamos acelerar as coisas. Rodrigo olhou de um para o outro, percebendo que estava realmente em perigo. Vocês estão sendo gravados agora mesmo. Tudo o que disseram foi registrado. A polícia está ouvindo. Camila e Marcelo trocaram um olhar e riram. Você acha mesmo que somos amadores? Esse galpão tem um bloqueador de sinal. Nenhuma transmissão sai daqui. E quanto às gravações? Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso. Interferência de áudio. Qualquer coisa que você esteja gravando vai estar cheia de ruído branco. Rodrigo sentiu o desespero apertar. Tinha vindo preparado, ou assim pensava, mas eles estavam sempre um passo à frente. O que vocês querem? Finalmente uma pergunta inteligente, disse Marcelo. Queremos sua assinatura em alguns documentos. Transferência de tutela das crianças para mim em caso de sua incapacidade. Transferência de ações da empresa. Acesso às contas bancárias. E um vídeo seu confessando que estava planejando abandonar as crianças, que não conseguia mais lidar com a responsabilidade da paternidade. Eu nunca vou assinar isso. Vai sim. A voz de Camila era gelada. Porque se não assinar, coisas muito ruins vão acontecer com aquelas criancinhas que você tanto ama. Começando pela pequena Helena. O sangue de Rodrigo congelou. Você não vai encostar um dedo nelas. Não vou precisar, já tenho pessoas posicionadas. Uma ligação minha e... Bem, acidentes acontecem o tempo todo com crianças pequenas, não é? Especialmente quando ficam sob os cuidados de avós idosas que podem não estar prestando atenção adequada. Foi demais. Rodrigo se lançou contra Camila, mas Marcelo o agarrou, os dois caindo no chão em uma luta confusa. Rodrigo sempre fora maior e mais forte, mas Marcelo lutava com a fúria de quem não tinha nada a perder. Golpes eram trocados, respirações ofegantes ecoavam no galpão vazio. De repente, um som de sirenes cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar através das janelas quebradas. Marcelo se afastou, olhando ao redor em pânico. Como... Você pensou em bloqueador de sinal, mas não pensou em rastreador GPS, disse uma voz da entrada. Era Bernardo, acompanhado por policiais. O Rodrigo está usando um desde que saiu de casa. Não precisávamos de transmissão de áudio, só de localização. Camila tentou correr, mas foi rapidamente cercada. Marcelo ficou parado, percebendo que o jogo havia terminado. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e resignação. Vocês dois estão presos por extorsão, conspiração, fraude e suspeita de homicídio, anunciou o delegado Carvalho,
um homem robusto de 50 anos que Bernardo trouxera como reforço. Enquanto os algemavam, Camila olhou para Rodrigo com desprezo. Você pode ter vencido hoje, mas ainda não sabe de tudo. Ainda há segredos que vão destruir você. Do que ela está falando? Rodrigo perguntou, mas ela apenas sorriu, sendo levada para a viatura policial. Marcelo foi mais direto. Antes de ser colocado no carro, virou-se para o irmão. A Mariana está viva. Rodrigo sentiu o mundo parar. O quê? Ela está viva, ou pelo menos estava da última vez que soube. Mas você nunca vai encontrá-la. Nunca. E então foi levado, deixando Rodrigo atordoado no meio do galpão vazio. Bernardo se aproximou, colocando a mão no ombro do amigo. Pode ser mentira, uma última tentativa de mexer com sua cabeça. Ou pode ser verdade. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Durante 2 anos acreditara que Mariana estava morta, que nunca mais a veria. E agora, essa possibilidade, essa esperança cruel de que ela poderia estar viva em algum lugar. De volta à delegacia, Rodrigo prestou depoimento enquanto Camila e Marcelo eram interrogados em salas separadas. O investigador Otávio chegou com mais informações. Conseguimos identificar a verdadeira identidade dela. O nome real é Andréa Carvalho. Tem um histórico criminal extenso, usando diversas identidades falsas. Foi investigada em outros 3 casos similares, mas sempre conseguiu escapar por falta de provas diretas. E quanto ao que ela disse sobre a Mariana, Otávio hesitou. Estamos investigando, mas, Sr. Silva, precisa se preparar para qualquer possibilidade. Se sua esposa realmente foi, se algo aconteceu com ela, pode ser que nunca encontremos respostas definitivas. Rodrigo passou o resto do dia na delegacia, respondendo perguntas, revisando documentos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia crescer a cada minuto. Quando finalmente foi liberado para ir embora, já era noite. Dirigiu até a casa da mãe onde as crianças o esperavam. Helena correu para seus braços assim que ele entrou. Pai, cadê você? Estava com saudade. Ele a abraçou com força, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Desculpa, meu amor. Desculpa por ter demorado. Mas agora eu estou aqui. E não vou deixar mais nada de ruim acontecer com você. Dona Silvia o olhava com preocupação. Mais tarde, quando as crianças dormiram, ela o puxou para a cozinha. Filho, me conta o que está acontecendo. De verdade. Rodrigo contou. Tudo. A conspiração, a prisão de Marcelo e Camila, as revelações sobre Mariana. Sua mãe ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, Rodrigo, seu próprio irmão. Eu sei, mãe. Eu sei. E a Mariana? Você acha mesmo que ela pode estar viva? Não sei o que pensar. Parte de mim quer acreditar, mas a outra parte acha que é só mais uma crueldade deles. Dona Silvia segurou a mão do filho. Então você precisa descobrir. Precisa buscar a verdade, seja ela qual for. Aquelas crianças merecem saber o que aconteceu com a mãe delas. Nos dias seguintes, a investigação se aprofundou. A polícia vasculhou as finanças de Camila e Marcelo, encontrando uma rede complexa de contas bancárias, identidades falsas e transações suspeitas. Havia evidências de envenenamento lento de Mariana através de substâncias misturadas em suplementos vitamínicos que ela tomava durante a gravidez. Mas quanto ao paradeiro dela, nada. Nenhum corpo, nenhum registro de viagem, nenhuma pista concreta. Até que, uma semana depois da prisão, Otávio apareceu no apartamento de Rodrigo com uma expressão grave. Precisamos conversar. Eles se sentaram na sala. Rodrigo estava visivelmente exausto. Os dias de tensão e noites sem dormir cobrando seu preço. Encontramos algo. Uma propriedade rural registrada em um dos nomes falsos que Andréa usou. Fica no interior de São Paulo, perto de Atibaia. É isolada, abandonada. Fomos verificar e... Rodrigo se inclinou para a frente. E? Encontramos evidências de que alguém esteve lá recentemente. Há sinais de que a propriedade foi usada como algum tipo de refúgio ou prisão. Mariana estava lá? Não sabemos,
mas encontramos algumas coisas que pertenciam a ela, roupas, objetos pessoais e um diário. Otávio entregou um caderno desgastado. Rodrigo o abriu com mãos trêmulas e reconheceu imediatamente a caligrafia de Mariana. Começou a ler e cada palavra era uma punhalada. As primeiras entradas eram de antes do desaparecimento. Mariana escrevia sobre se sentir estranha, doente, mas atribuía aos hormônios pós-parto. Depois, vinham entradas mais perturbadoras, onde ela mencionava desconfiar que algo estava errado, que alguém estava fazendo algo com sua comida ou bebida. A última entrada era da noite antes de desaparecer. Estou com medo. Tenho certeza de que estou sendo envenenada, mas não sei por quem. Rodrigo está tão distante, tão absorto no trabalho. Tentei falar com ele, mas acho que ele pensa que é paranoia minha. Vou procurar ajuda amanhã. Vou ao hospital, vou fazer exames completos. Preciso proteger meus filhos, preciso... E ali terminava. O resto das páginas estava em branco. Rodrigo fechou o diário, incapaz de conter as lágrimas. Ela sabia. Ela tentou me contar e eu não escutei. Senhor Silva, você não tinha como saber. Essas pessoas são manipuladoras profissionais. Mas e agora? Se ela estava nessa propriedade, onde está? Estamos procurando. Interrogamos Andréia novamente, mas ela não fala. Marcelo também está em silêncio. Ambos pediram advogados e se recusam a cooperar. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Eles vão pagar por isso. Não importa quanto tempo leve. Vou garantir que paguem pelo que fizeram. Mas enquanto a investigação prosseguia, uma nova reviravolta surgiu. Bernardo apareceu no apartamento uma noite, claramente agitado. Rodrigo, tem algo que você precisa saber. Sobre Marcelo. O que agora? Ele quer fazer um acordo. Disse que está disposto a contar tudo, cooperar completamente com a investigação em troca de redução de pena. E por que ele faria isso? Ele nos odiava. Bernardo hesitou. Porque a Andréia o traiu. Descobrimos que ela estava planejando colocar toda a culpa nele. Tinha provas fabricadas, depoimentos preparados. Ela ia jogar ele debaixo do ônibus e sair livre. Não. A honra entre criminosos, murmurou Rodrigo. Exatamente. E agora ele está furioso. Quer se vingar dela. E a melhor forma de fazer isso é contar a verdade. No dia seguinte, Rodrigo estava presente quando Marcelo deu seu depoimento completo. Seu irmão parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Os olhos estavam fundos, os ombros curvados. Vou contar tudo, começou Marcelo, a voz rouca. Não porque me arrependo, porque não me arrependo de querer o que era meu por direito, mas porque aquela mulher me usou, e não vou deixar ela sair impune enquanto eu apodreço na cadeia. E então, durante 3 horas, Marcelo revelou os detalhes completos da conspiração. Como conhecer Andréia através de círculos de jogadores endividados. Como ela havia proposto o plano de se infiltrar na vida de Rodrigo. Como envenenaram Mariana lentamente durante meses. Mas a Mariana descobriu, disse Marcelo. Ela era mais esperta do que pensávamos. Na noite antes de desaparecer, ela confrontou a Andréia. Disse que sabia que estava sendo envenenada, que ia à polícia. E então, Andréia entrou em pânico, improvisou. Convenceu a Mariana de que tinha evidências para mostrar que ia confessar tudo. Levou ela até aquela propriedade rural. Disse que os documentos estavam lá. E quando chegaram, Marcelo parou pela primeira vez mostrando algo que poderia ser remorso. E quando chegaram, o quê? Insistiu o delegado Carvalho. Andréia a manteve lá, trancada. Disse que ia ser só por alguns dias até conseguirmos acesso às contas do Rodrigo. Depois a deixaríamos ir. Mas não deixaram, disse Rodrigo, a voz gelada. Marcelo balançou a cabeça. Eu queria. Eu juro que queria. Mas Andréia disse que a Mariana sabia demais, que se a deixássemos ir, arruinaria tudo. Disse que tinha um plano melhor. Que plano? Ela tinha conexões com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Que fazem pessoas desaparecerem de verdade. Documentos falsos, nova identidade mandada para longe. Bem longe. O coração de Rodrigo disparou.
Então ela está viva? Mariana está viva em algum lugar? Eu não sei. Andréia cuidou dessa parte sozinha. Ela não confiava em mim o suficiente para me contar tudo. Tudo o que sei é que a Mariana foi levada daquela propriedade há quase 2 anos. Para onde? Não faço ideia. Rodrigo se levantou, incapaz de continuar sentado. Como você pôde? Ela era minha esposa, mãe dos meus filhos. Como você pôde fazer isso com ela? Com a... Gente! Marcelo finalmente mostrou emoção, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu estava cego de inveja. Porque passei a vida inteira sendo o fracassado, enquanto você tinha tudo. E quando a Andréia me ofereceu uma chance de finalmente ter o que achava que merecia, eu aceitei. Mas eu nunca quis que a Mariana se machucasse. Você tem que acreditar nisso. Eu não acredito em nada que você diz. A investigação tomou um novo rumo. Com as informações de Marcelo, a polícia começou a rastrear as conexões de Andréia com redes de tráfico de pessoas e falsificação de documentos. Era um submundo, sombrio, perigoso, onde pessoas desapareciam e reapareciam com novas vidas, novos nomes. Enquanto isso, Rodrigo tentava manter alguma normalidade para as crianças. Voltaram para o apartamento, mas ele contratou segurança particular. Helena fazia terapia 3 vezes por semana para processar tudo o que tinha vivido. Miguel, felizmente pequeno demais para entender, continuava sua rotina de criança feliz. Dona Conceição permaneceu com a família, mais próxima do que nunca. Ela havia sido a primeira a desconfiar, a primeira a ver através da máscara de Andréia. Uma noite, 2 semanas após o depoimento de Marcelo, Rodrigo recebeu uma ligação do delegado Carvalho. Senhor Silva, precisa vir à delegacia. Agora. O tom era urgente. Rodrigo deixou as crianças com Dona Conceição e correu. Quando chegou, encontrou Carvalho com uma expressão que misturava choque e esperança. O que aconteceu? Recebemos uma pista. Uma mulher que corresponde à descrição da Mariana foi vista em uma pequena cidade no Paraná. Ela estava usando outro nome, mas alguém que conhecia sua família a reconheceu e entrou em contato conosco. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Tem certeza? Pode ser ela de verdade? Não temos certeza de nada ainda, mas a descrição bate, e a pessoa que a viu disse que ela parecia apagada, como se estivesse vivendo no automático, sem memórias claras. O que isso significa? Significa que é possível que, além de falsificar documentos, tenham usado outras formas de manipulação, drogas, condicionamento psicológico, coisas que poderiam afetar a memória. Rodrigo não esperou mais explicações. Eu vou até lá. Agora. Já temos uma equipe a caminho. Mas, Sr. Silva, precisa se preparar. Mesmo que seja ela, depois de tudo que passou, ela pode não ser mais a mesma pessoa que você conhecia. Na manhã seguinte, Rodrigo estava em um carro da polícia, atravessando a divisa para o Paraná. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Cada minuto aumentava a esperança e o medo em proporções iguais. Seria realmente ela? Depois de 2 anos, seria possível que Mariana estivesse viva, respirando, existindo em algum lugar? E se fosse, como ela estaria? O que teriam feito com ela? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto a estrada se desenrolava à frente, levando-o em direção a respostas que poderiam mudar tudo mais uma vez. E em São Paulo, trancada em sua cela, Andréia sorria. Porque havia coisas que nem Marcelo sabia, segredos que só ela guardava. E por mais que pensassem que tinham vencido, o jogo ainda não havia terminado. Ainda não. A pequena cidade de Castro, no interior do Paraná, despertava lentamente sob o sol da manhã. Era um daqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo, onde o ritmo de vida é mais calmo e as preocupações parecem menores. Rodrigo observava a paisagem pela janela do carro, tentando controlar a ansiedade que ameaçava consumi-lo por completo. O delegado Carvalho estava ao volante, ao lado do investigador Otávio. Bernardo havia insistido em acompanhar sentado no banco de trás ao lado de Rodrigo, oferecendo o apoio silencioso da amizade verdadeira. A informação é que ela trabalha em uma pequena biblioteca municipal, explicou Carvalho enquanto dirigia pelas ruas tranquilas.
Vive sozinha em uma casa simples nos arredores. Usa o nome de Paula Mendes. Segundo os vizinhos, é uma mulher quieta, gentil, mas que parece sempre distante, como se estivesse em outro lugar mentalmente. Rodrigo sentia o coração martelar no peito. Como vamos abordá-la? Se ela realmente foi manipulada, se não se lembra de nada? Com cuidado, respondeu Otávio. Traumas assim são delicados. Uma revelação muito abrupta pode causar mais danos. Trouxemos uma psicóloga especializada em casos de memória suprimida. Ela vai nos orientar. A biblioteca era um prédio pequeno e charmoso, pintado de amarelo claro, com janelas brancas e um jardim bem cuidado na frente. Rodrigo desceu do carro com as pernas bambas, cada passo em direção à entrada parecendo uma eternidade. Quando entraram, o ambiente era acolhedor. Estantes de madeira repletas de livros, cheiro de papel antigo, silêncio pontuado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. E lá, organizando livros em uma prateleira, estava ela. Rodrigo sentiu o ar escapar dos pulmões. Mesmo de costas, mesmo com o cabelo mais curto e tingido de um castanho mais escuro, mesmo vestindo roupas simples, que nunca usaria antes, ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Era Mariana. Sua Mariana. Ela se virou ao ouvir os passos, e quando seus olhos se encontraram, Rodrigo viu algo se mexer naquele olhar. Confusão, reconhecimento distante, como se estivesse tentando lembrar de algo importante que estava na ponta da língua. "Posso ajudar?" perguntou ela, a voz suave, mas sem a vivacidade que Rodrigo lembrava. Ele não conseguiu falar. As palavras morreram na garganta. Bernardo colocou a mão em seu ombro, dando-lhe força. A psicóloga, a doutora Beatriz, uma mulher de meia-idade com expressão gentil, deu um passo à frente. "Olá, meu nome é Beatriz. Podemos conversar em algum lugar mais privado?" Mariana hesitou, olhando de um rosto para outro, claramente desconfortável. "Eu não entendo. Fizeram algo errado? Eu trabalho aqui há mais de um ano, nunca tive problemas." "Você não fez nada errado", assegurou a psicóloga. "Mas há pessoas que estão te procurando há muito tempo, pessoas que te amam." Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas sem que ela entendesse por quê. Olhou para Rodrigo novamente e dessa vez segurou o olhar por mais tempo. Eu conheço você?" A voz de Rodrigo finalmente emergiu, rouca e carregada de emoção. "Sim, você me conhece. Meu nome é Rodrigo. E você é Mariana, Mariana Silva, minha esposa." Ela balançou a cabeça, confusa. "Não, meu nome é Paula, Paula Mendes. Eu sempre fui Paula." "Não, meu amor. Você é Mariana, mãe de Helena e Miguel. Você foi tirada de nós há 2 anos, mas agora te encontramos. Finalmente te encontramos." Mariana segurou a cabeça com as mãos, como se uma dor súbita a tivesse atingido. Imagens fragmentadas começaram a flash em sua mente. Uma menina de cabelos escuros sorrindo. Um bebê nos braços. Um homem dizendo que a amava. Uma casa cheia de luz. E depois escuridão, confusão. Acordar em um lugar estranho sem saber como chegar ali. Eu tenho sonhos", sussurrou. "Sonhos com uma menina me chamando de mamãe. Mas sempre pensei que fossem só sonhos, que não eram reais." A doutora Beatriz se aproximou gentilmente. "Mariana, vamos sentar e conversar, está bem? Há muitas coisas que precisamos te explicar, mas vamos fazer isso devagar, no seu tempo." Durante as horas seguintes, em uma sala privada da biblioteca, a história foi sendo revelada em pequenas doses. A psicóloga explicava cuidadosamente enquanto mostrava fotos, documentos, evidências da vida que Mariana tinha antes. Rodrigo segurava sua mão, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, enquanto via a esposa lutando para recuperar pedaços de si mesma. "Eles te drogaram", explicou a doutora Beatriz. "Usaram substâncias que afetam a memória, combinadas com sugestão psicológica intensiva. Te convenceram de que você era outra pessoa, plantaram memórias falsas. É uma técnica rara, mas documentada em casos de tráfico de pessoas." "Mas por quê?" perguntou Mariana, a voz trêmula. "Por que fariam isso comigo?" "Pelo dinheiro", respondeu Rodrigo. "Eles queriam minha fortuna,
minha empresa, e você estava no caminho, mas não conseguiram te matar. Não sei se foi consciência, covardia, ou apenas manter você viva como garantia, mas te mandaram para longe com uma nova identidade. Mariana olhava para as fotos. Seu casamento, radiante em um vestido branco. Helena recém-nascida em seus braços. Miguel ainda na barriga. Cada imagem despertava ecos distantes, emoções que não sabia que existiam. Eu me lembro, vagamente, de estar grávida, de estar muito doente, de ter medo. Suas mãos tremiam. E depois há um vazio. Acordo em um hospital em algum lugar que não reconheço, com documentos dizendo que sou Paula Mendes, que tive um acidente que afetou minha memória. Havia uma mulher. Disse que era minha prima que cuidaria de mim. Ela me trouxe para cá, me ajudou a conseguir esse trabalho e depois foi embora. Essa mulher era parte da rede, explicou Otávio. Temos certeza disso agora. Andréia tinha contatos em todo o país, pessoas que faziam esse tipo de trabalho sujo. Mariana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Meus filhos, meus bebês. Eles cresceram sem mim. 2 anos. Perdi 2 anos da vida deles. Rodrigo a puxou para um abraço, finalmente podendo tocar a mulher que pensara ter perdido para sempre. Eles estão bem. Helena tem 6 anos agora, é esperta e corajosa. Miguel tem 1 ano e meio, está começando a falar. Eles precisam de você. Nós precisamos de você. Mas e se eu não conseguir lembrar? E se nunca voltar a ser quem eu era? A doutora Beatriz interveio gentilmente. Mariana, a memória pode voltar com o tempo, com terapia, com exposição às pessoas e lugares familiares. Mas mesmo que algumas lembranças nunca retornem completamente, você pode reconstruir, pode criar novas memórias. O importante é que você está viva e pode voltar para sua família. Eu tenho tanto medo, confessou Mariana. E se meus filhos não me reconhecerem? E se eles não me aceitarem depois de tanto tempo? Helena nunca parou de te procurar, disse Rodrigo, a voz embargada. Ela fazia desenhos de você todos os dias, conversava com suas fotos antes de dormir. E Miguel, ele precisa conhecer a mãe dele, precisa ter essa chance. Levou mais 2 dias de conversas, terapia intensiva e preparação psicológica antes que Mariana se sentisse pronta para voltar a São Paulo. Ela ainda estava confusa, fragmentada, lutando para separar as memórias verdadeiras das implantadas. Mas havia uma certeza crescendo dentro dela. Aquela sensação de que algo sempre estivera faltando finalmente fazia sentido. A viagem de volta foi silenciosa. Mariana olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, sentindo borboletas no estômago ao pensar em ver os filhos. Rodrigo segurava sua mão, ainda incapaz de acreditar completamente que ela estava ali, real, viva, voltando para casa. Quando chegaram a São Paulo, já era fim de tarde. Decidiram não levar Mariana diretamente para o apartamento. A doutora Beatriz sugeriu um encontro gradual, primeiro com as crianças em um ambiente neutro, depois a transição para casa. Dona Silvia foi informada e preparou as crianças com cuidado. Uma pessoa muito especial quer conhecer vocês, disse ela a Helena. Alguém que ama muito vocês. Quem, vovó? Você vai ver, meu amor. Seja corajosa. O encontro foi marcado em um parque tranquilo, longe de olhares curiosos. Rodrigo chegou primeiro com Mariana, os dois sentados em um banco debaixo de uma árvore. Ela tremia visivelmente, apertando as mãos uma contra a outra. E se der errado? E se eu não souber o que dizer? Você vai saber. O amor de mãe não esquece, mesmo quando a mente esquece. Então, Dona Silvia apareceu segurando a mão de Helena com Miguel no carrinho. Helena saltitava curiosa, olhando ao redor para ver quem era a pessoa especial. Quando viu Mariana, parou. Ficou completamente imóvel, os olhos arregalados. Algo em seu pequeno coração de 6 anos reconheceu o que a mente levaria mais tempo para processar. Mamãe, sussurrou, tão baixo que mal dava para ouvir. Mariana levantou-se do banco, as lágrimas já escorrendo. Ajoelhou-se, abrindo os braços. Sim, meu amor, é a mamãe.
Voltei. Helena correu. Correu com toda a força de suas perninhas curtas e se jogou nos braços da mãe, soluçando de uma forma que partia e curava corações ao mesmo tempo. Mamãe! Mamãe! Eu sabia que você ia voltar. Eu disse para o papai que você não tinha ido embora de verdade. Mariana a apertou contra o peito, sentindo o cheiro dos cabelos da filha, o calor do abraço, e de repente memórias explodiram. Lembrou-se de segurar aquele corpinho pela primeira vez, de amamentar, de cantar canções de ninar, de fazer trancinhas naqueles cabelos escuros. Tudo voltando em ondas que a faziam rir e chorar ao mesmo tempo. Desculpa, meu amor. Desculpa por ter demorado tanto para voltar. A mamãe estava perdida, mas agora me encontraram. Agora estou aqui. Miguel, ainda no carrinho, olhava curioso para aquela mulher que sua irmã abraçava. Rodrigo o pegou no colo e se aproximou lentamente. Miguel, esse é o seu filho, disse ele, a voz embargada. Mariana olhou para o menino, tão parecido com Rodrigo, com aqueles olhos curiosos e bochechas rechonchudas. Estendeu os braços e, para surpresa de todos, Miguel foi até ela sem hesitar, como se algum instinto primitivo reconhecesse aquela que o carregara no ventre. Oi, meu príncipe, ela sussurrou, beijando a testa dele. Você cresceu tanto. Está tão lindo. Miguel colocou a mãozinha no rosto dela, explorando, aprendendo. E então deu um sorriso banguela que iluminou todo o parque. Aquela noite, Mariana dormiu no apartamento pela primeira vez em 2 anos. Tudo estava igual e diferente ao mesmo tempo. Rodrigo a levou pelos cômodos, mostrando fotos, objetos, tentando despertar memórias. Algumas voltavam em flashes, outras permaneciam teimosamente fora de alcance. No quarto de Helena, a menina insistiu que a mãe ficasse com ela até dormir. Mariana deitou-se ao lado da filha, acariciando seus cabelos enquanto a pequena contava tudo o que tinha acontecido em 2 anos. As histórias saíam atropeladas, misturadas, mas cada palavra era um presente. Mamãe, você vai ficar agora? Para sempre? Vou, meu amor, prometo. Nada nem ninguém vai me afastar de você de novo. E a mulher má, aquela que fingia ser boa? Ela está presa. Não pode machucar mais ninguém. Helena se aninhou mais perto. Eu te amo, mamãe. Nunca parei de te amar. Eu também te amo. Mesmo quando não lembrava direito, meu coração sempre soube. Nos dias seguintes, a família começou o longo processo de reconstrução. Mariana fazia terapia diariamente, trabalhando para recuperar memórias e processar o trauma. Algumas lembranças voltavam completas, vívidas. Outras permaneciam nebulosas, e a doutora Beatriz explicava que algumas talvez nunca voltassem completamente. A história vazou para a mídia, inevitavelmente. Mulher desaparecida há 2 anos reencontra família após conspiração ser descoberta. Estampavam as manchetes. Repórteres acampavam em frente ao prédio. Rodrigo teve que contratar segurança adicional e pedir privacidade através dos advogados. O julgamento de Andréia e Marcelo foi marcado. As provas eram esmagadoras. Além da conspiração contra Rodrigo, descobriram que Andréia estava envolvida em pelo menos outros 5 casos similares ao longo de 10 anos. Famílias destruídas, patrimônios roubados, vidas arruinadas. Ela havia construído uma verdadeira carreira no crime. Marcelo, por ter cooperado, conseguiu um acordo. Pegaria uma pena menor, mas ainda passaria anos preso. Quando Rodrigo o viu pela última vez antes da sentença, seu irmão parecia um homem destruído. Eu sei que você nunca vai me perdoar, disse Marcelo, algemado, olhos vermelhos. Mas precisa saber que nunca quis que as coisas chegassem tão longe. A inveja me cegou, o ressentimento me consumiu. E quando percebi o monstro que tinha me tornado, já era tarde demais. Rodrigo o olhou por um longo momento. Você está certo. Eu não posso te perdoar. Não pelo que fez comigo, mas pelo que fez com a Mariana, com meus filhos. Você roubou 2 anos da vida dela, 2 anos que ela nunca vai recuperar. Eu sei. Marcelo baixou a cabeça. Vou pagar por isso pelo resto da minha vida. E espero que você encontre paz, mesmo que eu não mereça o seu perdão. Andréia, por outro lado,
Não mostrou remorso. No tribunal encarou Rodrigo e Mariana com desprezo. Vocês acham que venceram? Vocês não fazem ideia de quantos outros como eu existem por aí. Eu posso estar presa, mas o jogo continua. O juiz a condenou a 30 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena. Ela foi levada, ainda sorrindo aquele sorriso frio que assombrava os pesadelos de Rodrigo. 3 meses após o reencontro, a vida começava a encontrar um novo normal. Mariana não havia recuperado todas as memórias, mas as que importavam estavam lá. Lembrava-se do dia do casamento, do nascimento de Helena, das primeiras palavras da filha. Quanto a Miguel, ela criava novas memórias com ele todos os dias, e o menino a aceitava completamente como mãe. Rodrigo reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Promoveu executivos de confiança, delegou responsabilidades, priorizou estar presente. Algumas noites ainda acordava no meio da madrugada, em pânico, achando que tudo tinha sido um sonho. Mas, então ouvia a respiração de Mariana ao seu lado, e a realidade doce e curativa o trazia de volta. Dona Conceição permaneceu com a família, agora não apenas como governanta, mas como parte essencial da estrutura familiar. Ela, que nunca desistira, que sempre soubera que algo estava errado, merecia estar ali para ver a família reunida novamente. Um sábado, 6 meses após o reencontro, Rodrigo acordou com cheiro de panquecas, desceu e encontrou Mariana na cozinha, fazendo o café da manhã enquanto cantava baixinho. Helena desenhava na mesa, e Miguel batia uma colher na bandeja da cadeirinha, fazendo barulho feliz. Era uma cena tão simples, tão comum, mas que representava tudo. Representava a vitória sobre a escuridão, sobre a maldade, sobre aqueles que tentaram destruir o que havia de mais precioso. Mariana olhou para cima e sorriu ao ver o marido. Aquele sorriso que ele pensou nunca mais ver. Bom dia, amor. Estava com vontade de fazer panquecas. Lembrei da receita que costumava fazer. Mais uma memória de volta? Mais uma memória de volta, confirmou ela, os olhos brilhando. Rodrigo a puxou para um abraço. Eu te amo. Nunca vou cansar de dizer isso. Eu também te amo. E sabe, o que é melhor? Agora tenho tempo para ouvir você dizer isso todos os dias pelo resto de nossas vidas. Helena correu para abraçar os dois. Eu também amo vocês. E o Miguel também, só que ele ainda não sabe falar direito. Todos riram, e naquele momento, naquela cozinha ensolarada em um sábado de manhã, a família Silva estava completa novamente. Cicatrizes permaneceriam, memórias perdidas talvez nunca voltassem, mas o que importava estava ali. O amor, a união, a determinação de seguir em frente juntos. No Tribunal de São Paulo, Andréia cumpria sua sentença. Os anos se estenderiam à frente, dela longos e solitários. Às vezes, nas noites silenciosas da cela, ela se perguntava se teria valido a pena. O dinheiro que nunca conseguiu roubar, a vida que nunca teve, tudo perdido por ganância e frieza. Marcelo, em outra penitenciária, dedicava seu tempo a trabalhos de reabilitação. Sabia que nunca realmente seria perdoado, mas talvez pudesse, de alguma forma minúscula, fazer algo de valor com os anos que lhe restavam. Escrevia cartas para Rodrigo que nunca enviava, pedindo perdão que sabia nunca receberia. E no apartamento dos Jardins a vida continuava. Rodrigo reduziu ainda mais o ritmo de trabalho, descobrindo que o sucesso profissional significava muito pouco sem ter com quem compartilhar. Mariana voltou a pintar, uma paixão que havia abandonado antes do casamento e que agora retornava como terapia e alegria. Helena crescia forte e confiante, a experiência terrível que viveu transformada em resiliência, através de muito amor e terapia. Ela desenhava histórias agora, não mais figuras tristes de solidão, mas famílias felizes, casas cheias de cor, finais felizes. Miguel dava seus primeiros passos, dizia suas primeiras palavras, crescia cercado de amor e segurança. Ele não teria memórias daqueles anos difíceis e sua família faria de tudo para garantir que sua infância fosse repleta de luz. Dona Silvia visitava frequentemente, encantada em ver a nora de volta, em ter sua família reunida. Às vezes falavam sobre Marcelo,
sobre como a ganância e o ressentimento podem destruir até os laços de sangue. Mas essas conversas sempre terminavam com esperança, com a certeza de que o amor verdadeiro sempre prevalece. Um ano após o reencontro, em uma tarde quente de verão, a família estava no Parque Ibirapuera. Mariana empurrava Miguel no balanço, enquanto Rodrigo corria atrás de Helena, que gargalhava. Pessoas passavam, famílias normais vivendo vidas normais, sem ideia da jornada extraordinária que aquele grupo havia atravessado. E talvez fosse melhor assim. Porque no final eles eram apenas uma família, marcada por perdas, sim, ferida por traições, sem dúvida, mas acima de tudo, unidos por um amor que sobreviveu ao pior que a vida poderia jogar em seu caminho. Rodrigo parou de correr, observando sua esposa e filhos. Mariana olhou de volta e sorriu, e naquele sorriso estava tudo o que importava. Promessas cumpridas, esperanças realizadas, uma vida reconstruída tijolo por tijolo sobre os escombros da tragédia. A jornada não tinha sido fácil. Houve noites de pesadelos, dias de lágrimas, momentos de dúvida se conseguiriam superar tudo, mas haviam superado, juntos. E quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, a família Silva caminhou de mãos dadas de volta para casa. Não para a casa que tinham antes, mas para a casa que construíram nas cinzas do que foi destruído. Uma casa baseada não em ilusões ou confiança cega, mas em verdade, em presença, em amor testado e provado verdadeiro. Porque no final, é isso que importa. Não a fortuna acumulada, não o sucesso profissional, não as aparências mantidas, mas a capacidade de amar, de perdoar, de reconstruir, de olhar para aqueles que mais amamos e dizer, com cada fibra do nosso ser, eu estou aqui, eu escolho você, hoje e sempre. E naquela noite, quando as crianças dormiram e Rodrigo e Mariana finalmente ficaram sozinhos na varanda, olhando as luzes da cidade que nunca dorme, eles não precisaram de palavras. O silêncio entre eles estava repleto de compreensão, de gratidão, de um amor que sobreviveu ao impensável. Mariana encostou a cabeça no ombro do marido. Obrigada. Por quê? Por nunca desistir, por me procurar, por acreditar que eu ainda estava lá em algum lugar. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Eu sempre soube. Meu coração sempre soube que você voltaria. E ali, sob o céu estrelado de São Paulo, uma família que foi quebrada e remendada, que foi testada e emergiu mais forte, descansava na certeza de que o amor verdadeiro, aquele que resiste às tempestades mais violentas, é a força mais poderosa que existe. A escuridão tentou vencer, mas a luz prevaleceu. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Mariana tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de amor, perda, conspiração e reencontro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você nessa história. Foi o desespero de Rodrigo ao descobrir a verdade? A coragem de Helena? O reencontro emocionante no parque? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá!